Hoje eu vou te dar 3 dicas importantes sobre o cultivo de Phalaenopsis que você precisa saber para que as suas plantas sejam lindas. Se você cultiva Phalaenopsis, com certeza você já passou por esses problemas e precisa solucionar. Primeiro deles é referente à rega. Quando molhar a Phalaenopsis? Segundo, apodrecimento do miolo das folhas, esse meiozinho. Terceiro, quando eu preciso replantar a minha Phalaenopsis. Então, se é isso que você precisa saber, é isso que você aprende hoje aqui no canal Marco Júnior Orquídeas. Então vem comigo para o conteúdo. Meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Marco Júnior Orquídeas. Eu espero que você ame o conteúdo e possa se inscrever aqui no canal a partir desse vídeo se você for novo por aqui. Dizem que se você molhar o miolinho da sua Phalaenopsis, ela apodrece, que isso você não pode fazer. Desmistificando desde já, porque isso não é verdade. E eu quero trazer segurança para o seu cultivo, te dizendo exatamente aquilo que você pode fazer e o que você não deve fazer, pode ter certeza que eu vou te falar também. Mas isso daqui é algo que não tem nada a ver e você vai entender por quê. Meus amigos, todo vídeo que eu for falar sobre Phalaenopsis, eu vou fazer exatamente essa demonstração para você, para que fique muito claro na sua visão aí, de que isso é seguro e que é mito quando dizem que você não pode molhar o miolinho das suas Phalaenopsis entre as folhas porque vai apodrecer. Deus, Criador de todas as coisas, em sua perfeita onisciência, já preparou tudo para a gente e por questão de observação, você consegue ver quando um mito se propaga. Presta atenção, essas folhas crescem de um lado para o outro, formando esse degrau no meio. E cada um desses vai cumprir a função de escoar a água que serve aqui as folhas para captação e levar até o enraizamento, porque são as raízes, as bocas das orquídeas e elas que vão levar para todo o vegetal a umidade, a hidratação, a nutrição que as plantas precisarem. Então isso daqui não é o fator determinante para apodrecimento da Phalaenopsis. Cai uma folha amarela, cai outra folha manchada com preto, cai outra folha, de repente sobra só aquele miolinho podre, um monte de raiz que ainda está vivo, você acha que a planta vai se recuperar e ache com floração às vezes ou para floração. O que faz afinal isso acontecer? Excesso de água no substrato. Planta encharcada. E existe uma regra no cultivo de orquídeas que você precisa seguir, que não foi eu que criei, foi Deus criador de todas as coisas, então se você discordar vai ser dele, não de mim. Olha só, em comparação com catleias, as catleias, lélias, chumbúrquias, todas as outras orquídeas, elas em sua grande maioria nas espécies e gêneros possuem bulbos de reserva de hidratação e nutricional. Então ela guarda aqui algo que ela possa vir a usar no futuro se ela precisar, se faltar umidade para ela. As Phalaenopsis não possuem bulbos, elas possuem apenas folhas. Então elas não armazenam, tudo que sobrar para elas vai ser excesso e vai fazer mal. Sabe quem ama um substrato molhado, ambiente aqui para a planta no local de plantio encharcado? Fungo. Fungo só se prolifera na alta umidade, então sempre que existir alta umidade no vaso, no substrato da sua planta, fungo vai se desenvolver e vai se instalar nas folhas da sua Phalaenopsis. Começa com um pequeno pontinho preto que vai se alastrando, aumentando, folhas que vão ficando ao redor dessa mancha preta amareladas até ficar mole e cair. Começa melado um pequenininho, você não sabe como conter e daqui a pouco a sua planta muito rapidamente apodrece inteira. Sabe por que isso acontece? Porque orquídeas são plantas de metabolismo lento. Diferente de 11 horas, diferente de algumas rosas no jardim, que da noite para o dia estão floridas com folhas novas, ramificações, orquídea demora justamente porque ela é lenta. É uma tartaruga manca com cãibra, bem devagar. Só que a proliferação dos fungos é do dia para a noite, é muito rápido. Então, antes de você conseguir salvar sua planta, ela já está toda tomada por isso. Como evitar? Não molhando tanto. Você só vai molhar todas as suas orquídeas, Phalaenopsis, catleias, cataceto, encíclia, lélia, o que for. Sempre que secar. Essa regra é clara no cultivo.
Molhou, espera secar, molha de novo. Molhar o que já está úmido é criar um microclima perfeito para a reprodução dos fungos. Isso eu não tenho no meu cultivo e recomendo que você não queira ter no seu. Fazendo diferente disso, é só tragédia que vai acontecer. Então esse vídeo é para te ajudar. Quando molhar as Phalaenopsis, sempre que secar, você vai colocar o dedo dentro do vaso, vai ver se está úmido. Ai, tem uma umidadezinha. Não molha, por segurança não molha. Tudo aqui, ó, essa folha empinada, dura, que se eu virar aqui quebra, ó, se eu tentar virar vai quebrar. Tudo isso daqui está cheio de água guardada. Se eu fizer com estilete um corte aqui, vai ficar merejando aquele líquidozinho que é água armazenada. Ela vai usar. Então você não tem que se preocupar. É mais fácil matar uma orquídea por excesso de água do que por falta dela. A planta pode desidratar, mas ela vai ressuscitar ali quando você começar a dar um cultivo bom para ela, molhando, aumentando a umidade do ambiente, não do local de plantio. Agora, se fazer o contrário, der mais água, é da noite para o dia que ela vai te dar um tchau. Por segurança, você pode molhar as suas Phalaenopsis dia sim, dia não, se você olhar. Se o vaso for transparente, se for um vaso que você está vendo que é de plástico, de que maneira que ele seja, colorido, não tem nada a ver vaso plástico ser transparente, ser preto, ser azul, rosa, amarelo, isso é mito também, eu já falei em vídeo recente. E aí, eu espero que essa dica aqui possa te ajudar, você coloque em prática para ver resultados, tá bom? Se é novo por aqui no canal, saiba que eu preparei vídeos recentes só sobre Phalaenopsis. Assista porque isso vai ser muito bom para você. E se está me conhecendo a partir desse vídeo, já saiba que eu estou aqui para te ajudar e trazer segurança no seu cultivo. Se ficar um conteúdo que você acha que é genérico, eu vou te dizer que você vai precisar de tempo com as suas Phalaenopsis para, por observação, saber quando que o seu clima vai ser favorável para rega ou não. Eu estou em Vila Velha, Espírito Santo. Então aqui eu estou numa região litorânea que venta bastante, faz muito calor, mas chove muito também. Logo, eu vou ter que observar meu cultivo. Phalaenopsis é a orquídea para você cultivar com um cuidado com a chuva. Não recomendo que você cultive Phalaenopsis na chuva. Porque se chover 15 dias ali, ó, semanas de tempo nublado, chove, para, a sua planta vai ficar em alto contato e fungo vai se proliferar, porque os fungos eles existem no nosso orquidário. Todo orquidário tem fungo, só que ele não pode se reproduzir, formar colônias de desenvolvimento, porque isso vai se caracterizar com manchas nas folhas. Então você vai permitir que eles estejam ali, mas que eles não se reproduzam. Então você vai evitar que exista água constante na sua planta. Eu recomendo que você cultive fora da chuva, tá bom? Em local coberto, embaixo de um telhadinho, na sua varanda, com bastante luminosidade para as plantas, filtrada para não queimar no sol, e vai ser muito bom. Chuva sempre será um risco. Ai, Marcos, mas eu cultivo na chuva e nunca perdi. Ótimo, que bênção. Não quer dizer que a sua experiência vai ser a experiência de todo mundo. Então, para a questão de segurança de todo mundo, no modo geral mesmo, eu recomendo o cultivo fora da chuva. Vai molhar sua Phalaenopsis, espera até que você veja que ela secou por completo para você molhar de novo. É simples, é fácil e todo mundo pode fazer. Fez diferente disso? Já tenha em mãos um fungicida para você usar, acaricida, inseticida, porque tudo vai se proliferar na sua planta. Fungo, inseto como cochonilhas e pulgões, ácaros vão adorar tudo isso e eu espero que você não queira fazer essa sua escolha. Falei da rega das Phalaenopsis e do que causa o apodrecimento do miolinho ali, que é exatamente isso. A concentração de umidade nas raízes causa o apodrecimento delas. É como se você colocasse uma meia molhada nos seus pés e não tirasse. Sua cabeça vai doer, o seu corpo, você vai ficar incomodado até que você tire a meia molhada. A Phalaenopsis não consegue sair de dentro do vaso, então ela começa a apodrecer e esse apodrecimento ele é causado de baixo para cima. Não começa no miolo da orquídea, como dizem, porque se você molhar vai ser o que vai fazer mal. Não é, não começa. O apodrecimento começa de baixo para cima, mesmo que as raízes pareçam vivas para você, porque raiz bifurca. Uma única ponta de raiz pode ter outras pontas surgindo a partir dela. Então, mesmo que tenha raiz
O apodrecimento vem de baixo para cima e essa proliferação dos fungos vai se caracterizar nas folhas e aí esse miolinho apodrece. Então, se você evitar a rega errada, você evita toda essa proliferação de fungos e o cultivo de Phalaenopsis passa a ser tranquilo para você. E sobre todo esse enraizamento, que vai apontar para você uma dúvida. Eu tenho que replantar ou não minhas Phalaenopsis? O vaso ficou pequeno para ela, as raízes já saíram do vaso. O que eu preciso fazer? Vem que eu vou te mostrar na prática, vamos lá. Se você acha que todo esse enraizamento saindo do vaso é um indicativo de que é o momento de replantar as suas Phalaenopsis ou outras orquídeas que você venha cultivar, eu já te digo que não. Que isso é maravilhoso e não é um indicativo de que você precisa replantar a sua orquídea. E eu te mostro com segurança essas Phalaenopsis lindas. Olha que felicidade. Como posso te mostrar também Cattleyas. Olha que beleza é essa Cattleya guttata linda, que em breve vai florescer. Olha que vegetal enorme. E tão grande quanto esse vegetal é esse enraizamento. Olha como que já está lá no chão, olha, esse enraizamento. Raízes verdes, lindas, muito bem preservadas. Raiz a gente não corta, é proibido, porque raiz é a boca da orquídea. Marco, se a raiz encostar no chão eu tenho que cortar, o que eu tenho que fazer? Bom, primeiro você pode levantar a planta. Na minha questão aqui eu nem quis, nem precisou. Deixei, natureza, liberdade, é assim mesmo, não faz mal. Se fizesse eu não faria, né? E tem mais enraizamento acontecendo. Tá vendo como que a minha planta cresceu aqui e está até fora do vaso? Olha, mais enraizamento lindo. Eu deixo essa minha planta assim porque ela é exemplo. Tem que ser exemplo de segurança para você, olha. Não tem que replantar. É um mito muito grande isso de que quando a sua orquídea cresce raiz fora do vaso, você tem que replantar. Não existe. Principalmente em Phalaenopsis. Porque o crescimento da Phalaenopsis não vai ser a planta fora do vaso. Vai ser sempre a planta para cima no vaso. Esse espaço aqui para ela é para que ela enraize e se fixe. Sempre que a sua Phalaenopsis se fixar bastante no local de plantio dela, ela vai desenvolver muito, porque ela está segura, ela tem a umidade que ela precisa no substrato, ela está muito bem. Toda vez que você replanta num vaso maior, ela vai ter que precisar de mais tempo para ela se fixar naquele vaso maior, e só depois que ela estiver fixada e segura é que ela continua crescendo folhas novas. Então, para você evitar essa perda de tempo, esse tempo gasto a mais das Phalaenopsis, você não precisa replantar. Vai ter raiz que vai precisar ficar dentro do vaso para buscar umidade e vai ter raiz que vai preferir ficar fora do vaso para receber ventilação. Raízes também precisam respirar, então elas crescem fora do vaso para receber ventilação. Lindo, 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 maravilhoso, e eu recomendo que você tenha essa ciência no seu cultivo das Phalaenopsis. Tendo te mostrado esse maravilhoso exemplo de muito enraizamento, no comparativo de Phalaenopsis com Cattleya, que eu te digo que eu sempre gosto de fazer, as Cattleyas, quando elas crescem, elas podem crescer saindo do vaso, como aconteceu aqui, ó. O vegetal dentro, a traseira da planta foi se desenvolvendo, ela foi ficando maior, tá vendo? E está aqui saindo. Quando a planta sai do vaso, as Cattleyas e outros gêneros e espécies, a gente pode replantar num vaso maior, acomodar a planta por aqui para que ela tenha mais espaço de crescimento por estética. Só para a planta ficar dentro do vaso. Não existe cientificamente, nem de forma biológica, natural possível, a necessidade da planta ter que estar num vaso maior. É só questão de estética. E por questão de estética, você pode escolher se você quer replantar ou não. Porque na natureza não existe vaso de plástico, não existe vaso de barro, não existe cachepô, nada. Existem as árvores para as orquídeas, né, plantas epífitas, não falando das terrestres, para as epífitas se desenvolverem. Quando a orquídea é sementinha, nem quando ela é adulta, né, ela não sabe se aquela árvore vai ser pequena ou grande para ela. Aquele galho onde a semente encostou e está se desenvolvendo, ela não sabe se vai ser suficiente para o tamanho vegetativo que ela vai ter na fase adulta, mas ela cresce ali.
Se o tronco, o galinho onde ela cresceu for pequeno, crescer uma torceira enorme, ela vai descer de uma árvore para outra maior? Não vai, é ali que ela vai ficar e vai se desenvolver. A mesma coisa é a orquídea. Catleia se comporta assim, como eu falei, que você pode replantar. Se você fizer isso com uma Phalaenopsis, diga adeus para sua Phalaenopsis. Estou sendo sincero para você. A natureza, por observação, você vai ver que a planta quis crescer esse monte de raiz para fora. Isso daqui, olha, está saudável. Raízes verdes lindas, ela cresceu fora do vaso, ela está recebendo ventilação. As raízes que precisam de umidade estão lá dentro do substrato. Se eu tirar tudo isso e colocar num vaso maior, com mais substrato, todas essas raízes dentro, eu vou estar colocando mais raízes que querem ventilação em contato com umidade. E mais contato com umidade vai fazer o quê? Responde para mim. Ouvi daqui, exatamente. Proliferação de fungos, apodrecimento do miolo das Phalaenopsis, manchas pretas, amarelas, vermelhas, azuis e verdes, o que for, na sua planta e ela vai padecer. Então, percebe como é simples? Não falei para você usar produto algum, adubo algum, gastar dinheiro com nada, nada. Eu só te ensinei aqui o que é o cultivo correto, que por observação no seu orquidário você vai fazer e você vai ver acontecendo. Sai desse vídeo aqui quando ele terminar e vai ver as suas orquídeas. Passa assim, minutos, você tira o óculos, né? Fica olhando para sua planta assim, peraí, por que isso está acontecendo? Aí você olha as folhas, realmente, o Marcos me mostrou o degrau que se forma na folha, na minha também forma isso. Aí você vai ver que te falaram um grande mistério na vida, de que apodrece, que acontece isso e aquilo, nada a ver, tudo conversa. Você acha que todo mundo vai falar para você que tem que replantar à toa? Presta atenção, cada vez que você for replantar suas orquídeas, você vai gastar vaso, você vai gastar substrato, e tudo aquilo que você gasta sem necessidade às vezes é algo que se distancia um pouco mais daquilo que é seu sonho de orquídea. Você, por exemplo, cultiva Phalaenopsis, mas o seu sonho é ter uma Cattleya walkeriana linda, que é o que eu amo e mostro sempre, uma Cattleya mixtoglossa, uma Cattleya clande. Mas você gasta tanto dinheiro, porque todo mundo te fala que tem que comprar o adubo tal, tem que comprar o fungicida tal, tem que comprar o vaso plástico transparente, tem que comprar o substrato que é disso, daquilo, que nunca sobra dinheiro para você. E tirar dinheiro do seu bolso da hora vai te prejudicar um dia. Então economize, saiba ver o que é natural para sua planta e fique tranquilo. Desse vaso aqui eu nunca vou precisar replantar essa Phalaenopsis, nunca. Olha o tamanho da planta e olha o tamanho do vaso. Eu nunca vou replantar essa Phalaenopsis, não precisa, não tem necessidade. As raízes estão lindas, o que precisa estar dentro está dentro e a planta não vai crescer saindo, ela não cresce saindo, ela cresce para cima aqui, ó. Até o momento em que isso daqui for pesado para ela e ela possa ir se deitando. Plantar Phalaenopsis de ladinho também, toda torta assim, ó, é outro mito. Isso não existe. Ai, tem que plantar porque se deixar ela em pé vai apodrecer o miolo. Mito. Na natureza não acontece isso. Na natureza, em seus habitats, as espécies de Phalaenopsis que são menores, porque isso daqui se chega em resultado, né, de melhoramento genético, de cruzamento de plantas de vegetais grandes. Existem algumas, né, espécies que vão ser maiores mesmo, tem até umas gigantescas, mas isso são poucos casos isolados. Ela só vai tombar para o lado quando for pesado para ela e ela, por peso, por gravidade que vai puxar tudo para baixo, se inclinar. Simples. Assim como na natureza uma árvore ou outra inclina para um lado, coqueiro, uma palmeira inclina porque o vento incide bastante, é o que vai acontecer com a Phalaenopsis também. Então é fácil. É só colocar as dicas em prática. E eu agradeço você ter ficado comigo nesse vídeo aqui assistindo esse conteúdo e com certeza vai fazer muita diferença no seu cultivo se você colocar em prática. Então não fica só assistindo não. Vai cultivar suas orquídeas, me conta seus resultados, me conta suas experiências, me conta se você tinha essas dúvidas realmente, se isso te ajudou, deixa o comentário. Like de todo mundo no vídeo, apertem no gostei, porque isso ajuda o YouTube a recomendar mais o vídeo para outras pessoas novas chegarem aqui no canal. Não sai do canal também sem se inscrever, é de graça para você e você me ajuda muito. Eu quero que o canal Marcos Júnior Orquídeas cresça bastante, viu? Um beijo, tchau para vocês e até o próximo vídeo.